O Irã anunciou que responderá duramente às constantes ameaças que vêm sendo feitas pelos Estados Unidos. Será que estamos diante de uma nova escalada da tensão no Oriente Médio? Se você quiser entender esse e outros temas das atualidades, da geopolítica, da geografia, me acompanha no canal. Deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, no domingo, dia 28 de janeiro, um ataque com drone não tripulado a uma base dos Estados Unidos aqui, no nordeste da Jordânia, deixou 3 militares dos Estados Unidos mortos. Por que isso é relevante? Porque foram os 3 primeiros militares mortos dos Estados Unidos desde que começou a guerra entre Hamas e Israel há quase 4 meses. Além desses 3 mortos, cerca de 30 outros militares ficaram feridos. No mesmo dia, um grupo radical islâmico chamado Resistência Islâmica no Iraque assumiu a autoria desses ataques. Os Estados Unidos, por sua vez, culpam o Irã como tendo sido o incentivador, quem ordenou esse ataque. Esse grupo, Resistência Islâmica no Iraque, tem inclusive aí uma história de vínculos com o Irã. O Irã, por sua vez, nega que tenha sido quem ordenou, nega que tenha sido quem mandou promover esse ataque contra esse alvo, contra essa base militar dos Estados Unidos. O fato é que, imediatamente após esses ataques, o governo dos Estados Unidos iniciou um plano para reagir, um contra-ataque. E aí, na terça-feira, agora, dia 30 de janeiro, o governo dos Estados Unidos, presidido por Joe Biden, afirmou que já havia decidido, já havia elaborado um plano para retaliar o Irã. Não houve, logicamente, a divulgação de detalhes, porque nenhuma tropa, nenhum exército quer divulgar o seu plano de ataque contra o inimigo, mas algumas autoridades dos Estados Unidos afirmaram isso aqui, dá só uma olhada. Autoridades disseram que a resposta americana seria mais poderosa do que ataques anteriores dos Estados Unidos no Iraque e na Síria contra alvos iranianos. Mas essas autoridades sugeriram que é improvável que os Estados Unidos ataquem dentro do Irã. E aqui tem um detalhe muito importante, hein, galera? Por que é improvável que nessa reação dos Estados Unidos, alvos iranianos sejam atacados dentro do próprio Irã? Porque caso isso ocorra, é uma declaração praticamente explícita de guerra contra o Irã. E tudo que os Estados Unidos e o seu presidente Joe Biden não querem é uma guerra ainda maior, é uma tensão ainda maior no Oriente Médio, principalmente por envolver o Irã, que, apesar de não ser uma potência global, é sim uma potência militar a nível de Oriente Médio. O Irã tem forças militares que no Oriente Médio só são superadas por Israel. Além disso, o Irã, envolvido diretamente numa guerra, implicaria também no envolvimento de outras potências daquela região, principalmente China e Rússia, que tem o Irã como um país aliado. O Irã é um país muito mais próximo dos interesses chineses e russos do que dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, muito pelo contrário, O Irã é talvez o maior rival que os Estados Unidos têm em todo o mundo. No Oriente Médio é uma certeza, e talvez em todo o mundo. Beleza? Então os Estados Unidos anunciaram que já elaboraram esse plano. Essa situação, todo esse imbróglio aí envolvendo o conflito no Oriente Médio, não só especificamente esse ataque com drones contra uma base militar americana, mas o conflito como um todo entre Hamas e Israel vem gerando muitas críticas ao Joe Biden, que vem sendo acusado de muita moderação, vem sendo acusado de covardia, e como esse ano é um ano de eleições, Donald Trump, o ex-presidente, muito provavelmente candidato de novo à presidência no final do ano, não tem perdido a chance de criticar o seu oponente, seu ex-adversário na eleição de 2018 e muito provavelmente agora, 2020, e agora muito provavelmente adversário também em 2024. Olha o que Trump disse na sua própria rede social. Esse ataque descarado aos Estados Unidos é mais uma consequência horrível e trágica da fraqueza e rendição de Joe Biden. Há 3 anos o Irã estava fraco, falido e totalmente sob controle. Graças à minha política de pressão máxima, o regime iraniano mal conseguia juntar $2 para financiar os seus representantes terroristas. Aqui ele faz uma clara menção ao apoio que o Irã dá, apoio implícito, não é explícito, o Irã não assume isso,
mas há muitas evidências de que o Irã apoia inúmeros grupos radicais islâmicos no Oriente Médio. Como eu disse, esse grupo, Resistência Islâmica no Iraque, que assumiu a autoria do ataque contra essa base militar americana, historicamente tem vínculos com o Irã, mas não podemos esquecer também dos vínculos que o Irã tem com o Hamas, próprio Hamas, que promoveu o ataque contra Israel no dia 7 de outubro, com o Hezbollah, que é um outro grupo islâmico xiita que atua no Líbano e vem promovendo nos últimos meses ataques contra Israel. E, mais recentemente, ganhou notoriedade os Houthis, que é um grupo islâmico do Iêmen, iemenita, que vem atacando principalmente embarcações de países aliados a Israel no Mar Vermelho. Tem gerado ali um grande caos, inclusive para o transporte de carga, afinal de contas o Mar Vermelho é rota de passagem de navios, sobretudo vindos ali da China em direção à Europa, em direção à costa leste dos Estados Unidos. Ainda continuando aqui sobre as críticas de Trump a Biden, Então, Joe Biden entrou e deu ao Irã bilhões de dólares, que o regime usou para espalhar o derramamento de Tananã e a Tananã por todo o Oriente Médio. Eu censurei essas duas palavras aqui para evitar problemas com o YouTube. Mas aqui quando Trump menciona que Biden deu bilhões de dólares ao Irã, ele está fazendo referência a um acordo que o presidente Biden, o governo dos Estados Unidos, fez com o Irã em setembro do ano passado. Em troca da libertação de alguns presos americanos que estavam sob poder do Irã, os Estados Unidos liberaram cerca de 6 bilhões de dólares pertencentes ao Irã que estavam em bancos dos Estados Unidos. Então aí as críticas não param ao presidente Joe Biden em relação à forma como tem conduzido todas as questões ligadas ao Oriente Médio, a essa política externa. O Irã respondeu. Qual a resposta que o Irã deu a essas ameaças que vêm sendo feitas pelos Estados Unidos? Dá uma olhada. No dia 31 de janeiro, na quarta-feira, o Irã afirmou o seguinte: Irã promete responder a qualquer ameaça dos Estados Unidos após morte de militares americanos. Essa é a manchete. Esse moço que aparece na fotografia é Hossein Salami. Esse mesmo nome dele, Hossein Salami. Olha o que ele diz. Ele é o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana. É como se fosse o comandante-geral do exército do Irã. Olha aqui, Estamos ouvindo por aí ameaças vindas de autoridades dos Estados Unidos. Respondemos a elas dizendo que os americanos já nos testaram e agora já nos conhecem, ou já nos conhecemos. Nenhuma ameaça ficará sem resposta, afirmou o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami. Então aí, o Irã, logicamente, que não iria ficar calado, né? Uma coisa é o Irã dizer, outra coisa é o Irã fazer de fato alguma coisa. O que é claro, o que é possível aqui afirmarmos com certeza? O Irã não irá promover nenhum ataque direto contra território dos Estados Unidos, até porque geograficamente a distância é enorme. O que muito provavelmente ocorrerá é o Irã continuar apoiando indiretamente, implicitamente, esses grupos radicais, e esses grupos radicais promovem ataques contra alvos americanos lá no Oriente Médio. São os grupos que atuam pela chamada procuração de guerra, proxy war, que eu fiz menção aí em outros vídeos. O Irã mesmo não entra diretamente no conflito, não promove diretamente ataques, mas financia grupos que fazem isso. E por que o Irã vai agir assim? Ou melhor, continuar agindo assim? Porque o Irã sabe que os Estados Unidos muito provavelmente não irão e não desejam aumentar a tensão da guerra e promover ataques contra o próprio território iraniano. Até porque, se isso ocorresse, outros países de maior envergadura poderiam envolver-se aí no conflito. Então o Irã tem uma certa segurança em relação a isso. Os ataques, então, continuarão. Aqui, só para relembrarmos, eu trouxe o momento aí do passado recente de maior tensão entre Estados Unidos e Irã, que foi depois que esse moço aí foi morto. Esse moço da fotografia é Qassem Soleimani. É o ex-general, o ex-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana. Ele foi morto pelos Estados Unidos, pelo exército americano, no Iraque, em 2020. E aí o Irã respondeu duramente à época. Qual foi a resposta dura que o Irã deu aos Estados Unidos? Promoveu ataques contra bases militares dos Estados Unidos espalhadas tanto no Iraque como também na Síria. Mas não houve, em momento algum,
sequer a chance de uma guerra direta entre os dois países, apesar de serem dois grandes inimigos desde pelo menos o final da década de 70. Beleza, galera? Eu quero ouvir você ou ler você. Escreva para mim aí nos comentários o que você acha sobre toda essa situação conflituosa que envolve o Oriente Médio. Não se esqueça de se inscrever no canal e apoiar-nos financeiramente. Vou deixar aqui as informações da chave Pix e aí você manda aquele apoio para nós. Valeu? Um forte abraço, até o próximo vídeo.